Olá a todos, e estamos aqui para o nosso curso de Direito Constitucional. E hoje o tema que nós elegemos para conversar com vocês é sobre teoria do Estado. Então, essa é aquela parte que vocês vão ter lá na graduação quando vocês chegam na universidade. Então, na verdade, essa é uma matéria que vocês viram há muito tempo. E, portanto, nós vamos resumir os principais pontos que caem na prova da OAB, que são cobrados e que acabam influenciando também outras partes da disciplina. Por exemplo, o controle de constitucionalidade. Então, é muito importante compreender como essa parte mais teórica ela pode vir a ser cobrada na nossa prova da OAB. Então, hoje, nós vamos começar, tratando do tema da teoria do Estado através do poder constituinte, certo? Então, o que nós temos que lembrar disso? Que o poder constituinte nada mais é do que uma teoria para justificar a existência do poder do Estado. Então, a gente não tem mais uma justificação divina, nós temos, sim, uma justificação que se dá a partir do homem e da razão. Então, portanto, nós vamos eleger a ideia do poder constituinte como justificativa para atribuirmos o poder do Estado. Então, nós vamos dizer que o poder emana do povo e que deve ser exercido em favor do povo. Essa ideia de poder constituinte, que está expressa também lá no preâmbulo da Constituição, vai dizer que nós, representantes do povo reunidos em Assembleia Constituinte. Então, nada mais é do que a ideia de que nós, o povo, legitimamos o poder que o Estado tem para justamente poder exercer esse poder a nosso favor. Então, nós temos dentro da teoria do poder constituinte duas divisões. A primeira delas é o poder constituinte originário, ou seja, é o poder de criar a Constituição. O poder constituinte originário ele é o primeiro, por isso originário, ele origina a própria ordem jurídica na medida que a Constituição ela está no topo da nossa ordem jurídica, né? Não, todo mundo lembra aquele esqueminha que o professor fazia em sala de aula, né? Relembrando aí como se fosse uma pirâmide e que a Constituição está no topo e depois vai vir as normas infraconstitucionais que devem estar de acordo com a norma constitucional. Então, essa ideia de poder constituinte originário é aquele que cria a primeira Constituição. A gente tem o poder constituinte originário, que ele pode ser histórico, porque foi o primeiro, e o revolucionário é aquele que surge depois de nós termos tido a primeira Constituição. No caso brasileiro, nós tivemos a primeira Constituição no ano de 1824. Portanto, os demais poderes é como se fossem poder constituinte originário revolucionário. Essa é uma pequena classificação que não costuma cair. A nossa preocupação é compreender quem é o poder constituinte originário. Então, tem algumas características para a gente poder fazer isso, certo? O poder constituinte originário, ele é um poder que nós chamamos de inicial. Por que inicial ou inaugural? Porque ele vai inaugurar a ordem jurídica. A ordem jurídica, ela, na verdade, está toda sujeita à Constituição. Então, é como se fosse um marco, entre aspas, zero da ordem constitucional. A partir de 1988, todas as normas que dali vão nascer, elas devem ser constitucionais, devem considerar o texto da Constituição. Então, ele é um poder inaugural, ele é um poder ilimitado. Por que ele é ilimitado? Porque se ele está no topo da pirâmide e não tem nenhuma norma jurídica acima dele, ele pode criar todos os direitos que ele desejar na Constituição. Então, é muito comum os alunos confundirem a ideia de cláusula pétrea como limitação ao poder constituinte originário. Ou seja, como se tivesse um conteúdo que está limitado à atuação do poder originário, no sentido que nós não poderíamos, por exemplo, abolir ou retroceder em termos de direitos fundamentais. Não está correto isso,
porque o poder constituinte originário não tem limitação. Tanto é verdade, pessoal, que nós já tivemos constituições que, inclusive, retiraram garantias como o mandado de segurança, que é um remédio constitucional, é uma garantia fundamental. Então, é possível, sim, que a gente faça esse retroceder na história através da atuação do poder constituinte originário, ok? Então, ele é ilimitado, ele é incondicionado, é ele quem vai estabelecer as condições de sua atuação. E a gente costuma dizer que ele é um poder de fato e não de direito. Por que de fato? Porque é ele que cria, é ele quem vai criar a ordem jurídica. Então, na verdade, não existe uma ordem jurídica que vai dizer como deverá ser a sua atuação. Resultado prático é que o poder constituinte originário, o resultado da sua atuação, evidentemente, será a Constituição, e a Constituição no seguinte sentido: suas normas constitucionais originárias, que são aquelas que foram feitas pelo poder constituinte originário. Olha só que interessante isso. Essas normas constitucionais originárias, elas não se submetem ao controle de constitucionalidade. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal jamais poderia dizer que é inconstitucional a proibição da pena de morte estabelecida na Constituição, porque ela foi fruto justamente do poder constituinte originário. Ou seja, com base em quê? Com base em qual ordem jurídica ele diria que aquela norma que foi criada pelo poder constituinte originário, ela é inconstitucional? Porque se o poder constituinte originário ele inaugurou a ordem jurídica e ele não tinha limitações e condicionamentos ao seu exercício, o Supremo Tribunal Federal não pode declarar inconstitucional uma norma constitucional originária. Ou seja, nós não temos no Brasil controle de constitucionalidade de normas constitucionais originárias, que são aquelas normas que vieram no texto, né, que foi redigido pela Assembleia Constituinte. Então, nós temos que ter o cuidado, né, de lembrar disso aqui. Vai refletir lá no controle de constitucionalidade. O Brasil não admite declaração de inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Justamente porque nós não teríamos padrão para declarar uma inconstitucionalidade. Ok. Qual é a próxima classificação que nós temos? Nós temos o poder constituinte derivado, que justamente a grande maioria confunde o tema do poder constituinte sempre com a ideia de criar emendas constitucionais. Isso é uma parte do nosso conteúdo, mas tem, na verdade, detalhes que são muito maiores que isso. E nós temos que entender que a atuação, por exemplo, do Congresso Nacional criando emendas constitucionais é apenas uma parte do conteúdo referente ao poder constituinte derivado, que, na verdade, hoje, pela doutrina moderna, ele teria 4 classificações. Mas vamos por partes. Quem é, então, o poder constituinte derivado? Então, derivado, né, como o próprio nome diz, ele é um poder secundário, porque ele derivou do poder originário. Eu posso dizer que o poder constituinte originário foi quem criou o poder constituinte derivado. Então, ele também tem algumas características. O poder constituinte derivado, ele é um poder limitado. Ou seja, existem limites para a sua atuação. Ele é um poder que tem que observar as condições
estabelecidas na Constituição. E ele é um poder que a gente diz de direito, porque quem criou o poder constituinte originário, o poder constituinte derivado, foi a própria Constituição, que é fruto do poder constituinte originário. Então, na verdade, né, a Constituição é a criadora e o poder constituinte derivado é a criatura. Da mesma forma que o poder constituinte originário é o criador e a Constituição é também a sua criatura. Então, vejam o seguinte, nessa preocupação que eu tenho que vocês consigam estabelecer um raciocínio jurídico acerca desse conteúdo, vocês já têm que se dar conta do seguinte, quando nós vamos alterar, por exemplo, a Constituição, ou quando nós vamos criar uma nova Constituição estadual, por exemplo, quando houver essa atuação, evidentemente, aquele que vai fazer tem que se preocupar com os limites que foram estabelecidos, com as condições que foram estabelecidas, porque, como ele era um poder de direito, já se criou, na verdade, a forma com a qual ele deve atuar. Ok? Então, alguns detalhes é importante que a gente lembre. Que tipo de atuação, que tipo de limitação, que tipo de condicionamento nós iríamos encontrar, por exemplo, quando se trata de um poder constituinte derivado. Vamos lá para alguns exemplos, né? Exemplo 1. A Constituição possui cláusulas pétreas. O que é a cláusula pétrea? É aquele conteúdo que não pode ser abolido da ordem constitucional. Então, você sabe aquele WhatsApp que você recebe de parente dizendo que nós vamos botar pena de morte no Brasil, que nós vamos tirar uma série de garantias, as pessoas vão ficar presas, devem ser torturadas? Não dá. Por quê? Sobre a égide dessa Constituição, esse é um conteúdo formatado como cláusula pétrea, ou vamos extinguir o Poder Judiciário, eu também já recebi essa. Não dá por quê? Porque as cláusulas pétreas, elas estão aonde? Elas estão lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 a 4. Esses são os conteúdos que, segundo a Constituição, eles, preste atenção, não é que eles não podem ser alterados, não podem ser abolidos. Ou seja, eu não posso retirar da Constituição. O que eu posso fazer é acrescentar. Por exemplo, o artigo 6º da Constituição, que traz as garantias de direitos sociais, nós já tivemos acrescido por emenda constitucional o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito ao transporte. Nós podemos acrescer direitos fundamentais, acrescentar direitos fundamentais. Nós não podemos retirar, abolir esses direitos fundamentais, ok? Porque eles são protegidos por cláusulas pétreas. Justamente para realizar o quê? A ideia de vedação de retrocesso social. Nós não queremos retroceder, extinguindo garantias que justamente nos protegem contra os abusos do Estado. Os direitos fundamentais, eles nascem como sendo nossas garantias contra esse Estado que é opressor e que abusa e retira de nossos direitos. Então, quais são as cláusulas pétreas na Constituição? Nós temos separação de poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, o sistema federalista brasileiro, ou seja, a forma do federalismo que nós escolhemos, e, por fim, os direitos e garantias, né, fundamentais. Essas são as nossas cláusulas pétreas, o nosso núcleo protegido da ordem jurídica contra a própria alteração do poder constituinte derivado. Outros exemplos que a gente tem é quando a gente quer alterar, por exemplo, uma Constituição, a gente não altera como a gente quer, né? A gente altera por uma votação determinada na Constituição. Então, por exemplo, a votação de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas. Então, eu tenho um limite, uma condição aí. Se eu quiser alterar a Constituição, eu preciso observar a votação de 3/5
em 2 turnos, ou seja, 2 votações em cada uma das casas do Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado. São condicionamentos que eu estou estabelecendo, caso eu queira alterar a Constituição. Um outro exemplo também é o caso de a proibição de alterar a Constituição, na vigência do estado de defesa e estado de sítio e intervenção federal, que são estados conhecidos por estarmos vivendo uma instabilidade institucional. Então, eu lembro que, quando saiu a intervenção federal do Rio de Janeiro, né, ficou suspensa a possibilidade de propormos e votarmos emendas constitucionais. Então, o estado de defesa, que está previsto no artigo 136, o estado de sítio, previsto no artigo 137, e a intervenção federal, que está prevista no artigo 34, constituem-se limites para a atuação do poder constituinte derivado, ok? Então, agora nós vamos para as espécies de poder constituinte derivado. Espécies. Então, nós temos o poder constituinte derivado, que é o mais conhecido por todos nós, que é o reformador. Tá? O poder reformador está lá justamente no artigo 60 da Constituição, que nada mais é do que o poder que nós temos de emendar a Constituição. Seguindo, evidentemente, todas as regras previstas no artigo 60. Quem é que pode, por exemplo, propor uma emenda à Constituição? Somente o presidente da República, 1/3 da Câmara dos Deputados, ou 1/3 do Senado, e mais da metade das Assembleias Legislativas, com pelo menos manifestando-se a maioria absoluta, a maioria relativa dessas Assembleias. Ou seja, né, nós temos uma limitação para, inclusive, aquele que vai poder propor emenda à Constituição. Depois nós vamos ter que cuidar a questão das cláusulas pétreas, para ver se não está na vigência de estado de defesa e estado de sítio, se ela já não foi apresentada nesse ano e rejeitada. Aí vem uma série de condições para o seu estabelecimento. E o que acontece? Quando eu emendo a Constituição, evidentemente, uma emenda à Constituição, ela vai estar na mesma hierarquia de uma Constituição, tá? Ninguém tem que ter essa preocupação, porque quando eu alterei a Constituição, a única diferença, né, que vocês vão ver quando vocês têm uma Constituição que tem esse tipo de anotação, vai estar escrito abaixo daquele texto, acrescido por emenda constitucional. Então, pegando um exemplo, se vocês tiverem o artigo 5º, parágrafo 2º, ele é o texto originário da Constituição. O artigo 5º, parágrafo 3º, ele foi acrescido pela emenda constitucional número 45 de 2004. Então, se vocês olharem abaixo do artigo 5º, parágrafo 3º, vocês vão ver essa anotação. Acrescido por emenda constitucional número 45 de 2004. Assim, vocês conseguirão identificar que isso foi fruto do poder constituinte derivado reformador e que não é o texto da Constituição originária. Então, a pergunta é, quando o poder constituinte derivado criou, então, essa norma da Constituição, ela deveria respeitar aquilo que estava nas normas originárias. Do contrário, eu posso declarar inconstitucional uma emenda à Constituição. Basta ela não respeitar, por exemplo, esses limites que eu coloquei aqui no quadro. Então, não há problema algum em declarar a inconstitucionalidade de uma emenda à Constituição. Essa já é uma grande diferença entre o poder constituinte derivado reformador e o poder constituinte originário. As emendas à Constituição estão sujeitas, sim, ao controle de constitucionalidade, tá? Vou fazer essa anotação para vocês não esquecerem. Emendas à Constituição. A Constituição
sujeitam-se ao controle de constitucionalidade. Então, nós, por exemplo, poderíamos ter uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional uma emenda à Constituição, sem problema algum. Já tivemos várias vezes isso feito. Uma emenda à Constituição, ela pode sim ser declarada inconstitucional, tá? Depois nós temos o poder constituinte derivado, então, reformador, o poder constituinte derivado decorrente. Esse aqui é muito comum a galera esquecer, porque o poder constituinte decorrente nada mais é do que o poder que os estados têm em face da autonomia dos entes federativos de criar uma Constituição estadual. Então, lá no artigo 25, vai dizer que os estados reger-se-ão por suas constituições estaduais, que evidentemente devem observar os limites impostos pela Constituição Federal, os condicionamentos impostos pela Constituição Federal. Mas eles podem, então, atuar no âmbito dos seus estados. E também está no artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a previsão de que, em havendo a criação de um Estado-membro, nós devemos criar a chamada Constituição Estadual. Então, cada Estado-membro tem a sua Constituição Estadual, que deve ser compatível, deve respeitar, está sujeita à Constituição Federal. Portanto, também pode uma norma da Constituição Estadual ser declarada inconstitucional se não tiver, na verdade, o seu texto em consonância com a Constituição Federal. Beleza? Então, artigo 25 do ADCT e artigo 11 do ADCT e artigo 25 da Constituição. O poder constituinte decorrente, ele cria e altera, né, as constituições estaduais. Na verdade, o termo estaduais tem a ver com o poder estadual. Eu nem colocaria altera, eu só botaria cria, porque quando ele altera, ele também é um poder de reforma, né? Então, o poder constituinte decorrente, ele criou a Constituição Estadual e, quando for a alterar, nós já chamaríamos de poder reformador, tecnicamente. E nós temos ainda um poder constituinte que não pode mais ser exercido, aqui eu vou colocar um xizinho, porque ele teve sua previsão lá no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais, Transitórias, que está lá no fim da Constituição, dizendo que seria um poder que nós chamamos de revisor, que, após 5 anos da promulgação da Constituição, ele pôde exercer e ser exercido e fazer uma grande revisão do texto constitucional. Na verdade, ele perdeu essa oportunidade, porque não houve uma grande revisão do texto constitucional, mas não seria a reforma de 1 ou 2 dispositivos, era a ideia de poder revisar 5 anos após todo o texto constitucional. Uma vez exercido, ele não pode mais ser exercido. Então, esse é o típico exemplo de um ato das disposições constitucionais transitórias que ele teve uma importância na nossa Constituição, para justamente esse período de transição da nova ordem constitucional, mas hoje ele não seria mais aplicado. Agora, aqui fica uma dica importante. O ato das disposições constitucionais transitórias, pessoal, eles são artigos que, até hoje, eles têm aplicabilidade, e eles têm a mesma hierarquia da Constituição. Acontece que alguns deles não teriam mais aplicabilidade justamente porque eles serviram a alguma situação jurídica que já aconteceu. Mas vários dos atos das disposições constitucionais transitórias continuam em plena vigência. Então, muito cuidado, porque ele não tem uma hierarquia diferente das normas constitucionais,
ele tem a mesma hierarquia e muitos deles ainda estão vigentes hoje no ordenamento, ok? E, então, esse é o poder constituinte derivado revisor. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês para uma teoria mais moderna, né, que atribui a possibilidade de alterar a Constituição a uma quarta forma de poder constituinte derivado, que seria o poder constituinte derivado difuso, tá? Esse aqui, ele é bastante importante, porque cada vez mais a OAB está cobrando teorias e teorias críticas. Então, ela tem saído daquela mesmice de apenas ficar no texto constitucional, mesmo porque muitas provas já passaram, vocês estão cada vez mais especializados, né, nas matérias que vão fazer, os cursinhos cada vez preparam melhor os seus alunos para enfrentar essas provas. Então, cada vez mais nós vamos apelar para situações que requeram um maior conhecimento, uma visão crítica. E é isso que tem acontecido. Já foi cobrado de diversas formas o chamado poder constituinte difuso. E o que seria esse poder? Seria o poder de alterar a Constituição sem alteração formal em seu texto. Ou seja, alterar a Constituição somente através da interpretação constitucional. É a ideia de que nós podemos alterar a Constituição através da interpretação constitucional. Ou seja, o texto permanece intocável, mas o Supremo Tribunal Federal vai extrair um sentido daquele texto, tá? Que seja condizente com a ordem jurídica, com aquilo que ele considera condizente com a ordem jurídica. Então, veja bem, vamos dar 2 exemplos para vocês. Aquele artigo que está previsto na Constituição, dizendo que ninguém será preso antes do trânsito em julgado da sentença, ele existe desde a Constituição originária de 1988. No entanto, o STF já entendeu que nós poderíamos prender em segunda instância. Depois ele mudou de opinião, dizendo que nós não poderíamos prender em segunda instância. Depois ele mudou de opinião de novo, dizendo que nós poderíamos prender em segunda instância. E agora, recentemente, ele mudou de opinião, dizendo que nós não podemos prender em segunda instância. Ou seja, o texto permanece o mesmo, mas o comando que eu estou extraindo daquele texto é diferente porque eu estou interpretando a Constituição. Então, é a forma de alterar a Constituição sem alterar o seu texto, mas somente através da hermenêutica constitucional. O outro exemplo muito clássico é justamente o artigo 226, parágrafo 3º. Continua lá escrito que a união estável será entre homem e mulher, devendo o Estado favorecer a sua conversão em casamento. Mas notem, hoje o comando que nós extraímos é que é totalmente constitucional no Brasil a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, apesar do texto ser exatamente o mesmo, ele extraiu uma interpretação que ele considera condizente com a ordem jurídica. Condizente com qual sentido da Constituição? Com o próprio princípio da igualdade, que não admite discriminações sem que se justifiquem pelas diferenças que seriam estabelecidas. Então, nós temos aí 2 exemplos, né, daquilo que a gente chama de alteração da Constituição sem alterar o texto. Bom, quando isso ocorreria em tese, né? Quando ocorreria? Eu respondo inúmeras perguntas no Pergunte ao Professor da diferença entre mutação constitucional e interpretação conforme a Constituição. Quando isso ocorreria? Né? Quando houver uma mutação constitucional.
que seria isso? É a ideia de que a sociedade evolui e a Constituição precisa acompanhar a própria evolução social. Então, vejam bem, se o conceito de família socialmente mudou, então a Constituição ela tem que ter uma interpretação compatível com o novo conceito de família. Se família não é mais aquela união entre homem e mulher só para formar a prole, e é justamente constituída pela afetividade entre esses membros que decidem compartilhar algo, então nós temos que evoluir também no conceito de família. Então a sociedade muda, a Constituição deve ser interpretada de acordo também com essas mudanças sociais. Claro que tem os limites semânticos do texto, eu tenho que me preocupar com aquilo que está escrito na Constituição, né, na sua literalidade, mas adaptando-se às diferentes realidades. E o Supremo Tribunal Federal faz isso, né, através de uma técnica. Tá? Usa-se o método ou técnica hermenêutica chamada interpretação conforme a Constituição. Interpretação conforme a Constituição. Ou seja, o Poder Judiciário escolhe um sentido que considera compatível com o texto constitucional. Então, na verdade, nós vamos mudar a Constituição sem alterar o seu texto. Então, acho que o melhor exemplo que todos temos disso é a DPF 54. Por quê? Porque na DPF 54, se eu perguntasse hoje para vocês, quais são as hipóteses permitidas de aborto no Brasil, aborto legal, né? Vocês me diriam risco de vida à mãe, caso de estupro e anencefalia. Só que anencefalia não está escrito lá no Código Penal, não. Nem está escrito na Constituição. Então, como é que eu sei que pode? Porque foi dada uma interpretação que se considerou condizente com a Constituição. E, a partir daí, nós passamos a interpretar de acordo com aquilo que foi decidido, né, pelo Poder Judiciário. Então, a gente alterou um sentido sem mudar o texto, que foi exatamente a situação do Código Penal. Continua permanecendo apenas as duas hipóteses, mas nós sabemos que é constitucional também o caso de anencefalia, ok? Então, isso tudo tem uma consequência prática, tá? Que eu vou colocar aqui no quadro, que são alguns fenômenos que nós temos comumente ouvido, que estaríamos atribuindo, né, a esse novo momento que está vivendo a ordem constitucional, especialmente após, né, o pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, é muito comum usar esses termos aqui. Ó. Vou botar atenção aos termos. Aos termos. Constitucionalismo contemporâneo. A OAB usou esse termo aqui, ó, neoconstitucionalismo, numa questão de primeira fase, tá? Que é justamente aquela ideia, o que seria o neoconstitucionalismo? É a ideia que os direitos fundamentais ganham uma topografia diferenciada na Constituição e direitos fundamentais devem ser concretizados, ou seja, vocês sabem a importância que hoje tem os direitos fundamentais na ordem constitucional brasileira, né? Que
todos os poderes estão vinculados a essa concretização? Estão vinculados aos direitos fundamentais. Então, aqui todos os poderes, eu estou falando legislativo, executivo, judiciário. A ideia de que a Constituição ela é formada por princípios e regras, ou seja, que a Constituição ela tem a força normativa dos princípios constitucionais, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, que requerem maior interpretação e, portanto, a Constituição ela vai ter que ser concretizada no âmbito da interpretação judicial, né? A ideia de força normativa da Constituição, ou seja, a Constituição ela não é uma carta de meros valores, e sim, ela tem força, vigência, ela deve ser realizada, e, portanto, mesmo os princípios constitucionais, eles podem ser invocados para soluções dos casos concretos, né? Aí surge a ideia da ponderação de princípios, dessa atuação mais concretizante do Supremo Tribunal Federal nessa interpretação. E aí surge também fenômenos como a judicialização e ativismo, que é a ideia dessa postura mais interventiva, mais proativa do Poder Judiciário, ou seja, o juiz não é mais só aquele juiz de Montesquieu, o boca da lei que reproduz aquilo que está contido na norma. O juiz ele tem que interpretar a norma da melhor forma a concretizar os direitos fundamentais. Aí traz esse protagonismo judicial, essa ideia de que o Supremo Tribunal Federal muitas vezes atua como um legislador positivo, ou seja, ele quase se assemelha a um legislador na medida que ele interpreta a Constituição para concretizá-la. E também a ideia de constitucionalização do direito. Tá? O que é a constitucionalização do direito? É a ideia de que todas as áreas, evidentemente, estão sujeitas aos direitos constitucionais. Ou seja, que a Constituição ela é a baliza para a interpretação de qualquer norma infraconstitucional, qualquer ramo do direito. Então, o direito penal ele tem que ser de acordo com a Constituição, o direito civil tem que ser interpretado de acordo com a Constituição, o direito do trabalho tem que ser interpretado de acordo com a Constituição, o direito ambiental tem que ser interpretado de acordo com a Constituição, o direito tributário, ou seja, a constitucionalização do direito é porque a Constituição irradia suas normas para todas as demais matérias, ramos do direito, ok? Tudo passa pelo filtro da própria Constituição. Por isso, eu acho que o nosso cursinho deveria ter 18 aulas de direito constitucional, porque se nós estamos no topo, né, e todas as demais normas devem ser interpretadas, nós temos que dominar muito bem a Constituição, ok? Então, essa ideia está vinculada justamente ao fato de que nós vamos ter mais atuação do Poder Judiciário para concretizar essa Constituição, para interpretar corretamente essa Constituição, porque os princípios vão requerer maior interpretação e porque os direitos fundamentais precisam ser concretizados. Essa é a ideia do chamado neoconstitucionalismo, que é justamente esse momento atual que estamos com a Constituição de 1988, que se inspirou nas constituições do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, ok? Então, vejam que, a partir do poder constituinte, eu já engatei uma série de conteúdo para vocês. Bom, dito isso, vou começar apagando por aqui. Pode deixar aqui para o pessoal ir vendo e anotando. Dito isso, tem um outro assunto, né, que lá no início da faculdade vocês têm, e, na verdade, a gente acaba muitas vezes não conectando
devidamente, porque parece que é só um debate histórico, etc. e tal. Mas tem uma série de influências no que vai acontecer hoje, tá? Que é a chamada eficácia das normas constitucionais, tá? Que eu disse para vocês agora, eficácia das normas constitucionais. Olha só, o que eu disse para vocês? Que toda Constituição, ela tem força normativa, ou seja, todas as normas constitucionais elas são dotadas de alguma eficácia. No entanto, a teoria que a OAB utiliza é uma teoria bastante clássica no direito brasileiro, basicamente, né, propagada por um autor chamado José Afonso da Silva, que a OAB acaba adotando sempre essa ideia de que nós teríamos 3 tipos de eficácia. As chamadas normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e as normas de eficácia limitada. Isso vocês viram lá no primeiro semestre da graduação. Mas também tem consequências práticas importantes que a gente vai relatar aqui, tá? Então, nessa classificação, vocês lembrariam que são 3 tipos de eficácia, ok? 1, 2, 3. Então, a primeira classificação seriam as normas de eficácia plena, tá? Que também é conhecido como eficácia direta e imediata. Onde é que vocês encontram referência dessa eficácia na Constituição? Lá no artigo 5º, parágrafo 1º, tá? Vocês encontram referência dizendo assim: os direitos e garantias fundamentais terão a eficácia direta e imediata. O que isso significa? A norma de eficácia plena é aquela que, como ela está na Constituição, ela produz os seus efeitos, independente da atuação do legislador infraconstitucional para, na verdade, estabelecer o programa normativo. Ou seja, vamos pegar um exemplo concreto para ficar mais fácil para vocês. A Constituição, lá no artigo 5º, inciso 33, ela diz assim, que todos nós temos acesso, né, todos nós temos direitos ao acesso a informações de ordem pública, coletiva ou de caráter individual, né, personalíssimo, e que é dever do Estado prestar essas informações, vírgula, na forma da lei. Bom, então a pergunta é, eu só tenho direito ao acesso à informação se vier uma lei dizendo como é que eu devo exercer? Se for uma norma de eficácia plena, a resposta é não. Independente de fazer ou não a lei, eu tenho direito do acesso à informação. Vejam, esse dispositivo ele é da Constituição de 1988, artigo 5º, inciso 33. Mas a Lei de Acesso à Informação no Brasil, ela veio, que é a Lei 11.527, de 2011, ela veio só em 2011. Ou seja, vejam bem, entre 1988 e 2011, eu não tinha direito ao acesso à informação? A resposta é sim, eu tinha. Porque mesmo que não tenha a norma integralizadora, não interessa, eu tenho direito a exercer essa eficácia aqui, que é direta e imediata. Tá? Então, está lá escrito na Constituição que a proteção aos locais de culto se dará na forma da lei. Não tem lei, mas é direito fundamental, logo, eu tenho direito à aplicação direta e imediata, independente de não ter a norma a qual a Constituição determina. Então, o conceito melhor talvez seja da forma como está posta na Constituição, como posta na Constituição Federal, já está apta a produzir seus efeitos. Eu lembro de uma questão da OAB que disse que
que as inelegibilidades, que seriam, evidentemente, dos que são inalistáveis, os estrangeiros e os conscritos, que então, os inalistáveis só poderiam ser inalistáveis se houvesse uma lei regulamentando. Como é uma norma de eficácia plena, porque se trata de direito fundamental de ordem política, a resposta é errado. Eu não preciso regulamentação porque ela produz efeitos diretos e imediatos. Então, é isso que a Constituição garante, essa produção de efeitos diretos e imediatos para essas normas que forem consideradas de eficácia plena. Então, lembrando que aqui eu vou ter os direitos fundamentais marcando esse espaço de que não devem ficarem sujeitos à atuação do legislador infraconstitucional. Segundo ponto, nós temos, então, quem? Nós temos as chamadas normas de eficácia contida. Tá? Essa aqui os alunos confundem muito. A contida, eu vou escrever o conceito, depois eu dou exemplo. Ela é plena no sentido de estar apta à produção de efeitos, mas pode norma infraconstitucional, ou seja, uma norma abaixo da Constituição, conter, ou seja, conter, eu vou botar criar exigências para seu exercício. O melhor exemplo é o da liberdade de profissão, exigência de prova da OAB para advogar. Na verdade, não de prova, né? De prova e aprovação no exame da OAB para poder advogar. Então, olha só, a Constituição diz assim, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Bom, se não tiver uma lei criando as qualificações que você precisa para poder exercer aquela profissão. Não tem problema, você tem totalmente acesso e direito de exercer aquela profissão. Então, se você decide ser cabeleireira e não tem nenhuma lei criando exigências, como, por exemplo, você ter um curso superior registrado no MEC para ser cabeleireira, você até pode fazer um curso de estética, mas você não é obrigada a fazer. Então, você vai poder exercer a tua profissão sem nenhum outro requisito. Agora, se tiver uma lei estabelecendo aquele requisito, essa lei, desde que seja proporcional, ela pode, sim, conter os efeitos daquele exercício que está previsto na Constituição. Então, olha, todo mundo pode ser advogado no Brasil. Agora, terá que ter um curso superior reconhecido pelo MEC e terá que ter a aprovação no Exame Nacional. Por quê? Porque veio uma lei criando essas exigências para o exercício dessa profissão. Da mesma forma, vocês devem lembrar que todo mundo se intitulava corretor, né, num espaço de tempo pequeno, né, atrás, que era justamente aquele teu vizinho que vendia, né, a propriedade de alguém, oferecia a casa, etc. e tal. Aí veio uma lei dizendo que para ser corretor, para estar legalizado com essa atividade, você precisa ter uma habilitação profissional. Então, você tem que fazer um cursinho e depois desse cursinho você faz uma prova para ter essa habilitação que eu cresci. Então, você precisa estar habilitado.
veio uma lei que conteve os efeitos para aquele exercício. Agora, cuidado, porque a norma de eficácia contida, ela também é plena. Só que a lei que poderá reduzir o âmbito da sua aplicação. Então, na verdade, os direitos fundamentais, eles são normas de eficácia plena, mas também são normas de eficácia contida, porque na eficácia contida ela é plena e poderá ter seus efeitos contidos. Se vocês esquecerem isso aqui, depois de ser esse exemplo que está levando vocês ao sofrimento, que é fazer a prova da OAB, o que eu vou dizer para vocês, né? Então, se você vai ter que fazer a prova da OAB, você vai lembrar que isso é uma exigência por nós permitirmos normas de eficácia contida. E aí nós temos, por fim, a chamada norma de eficácia limitada, tá? Que também é conhecida como norma programática. Tá? A norma de eficácia limitada ou norma programática é aquela que, para produzir integralmente os seus efeitos, necessita do programa normativo. Ou seja, da norma integralizadora. Que nada mais é do que uma legislação dizendo como será exercido esse direito. Então, vamos ao exemplo, tá? Olha só. A Constituição, lá no artigo 101, parágrafo 3º, trouxe a garantia de nós termos a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Dizia assim: a arguição de descumprimento de preceito fundamental será julgada pelo Supremo Tribunal Federal, vírgula, nos termos da lei. Então, a lei que regulamentou a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela veio apenas no ano de 1999, que é a Lei 9.882, tá? Essa lei, até chegar à sua edição, quando as pessoas entravam no Supremo Tribunal Federal com uma DPF, o Supremo Tribunal Federal dizia: não posso julgar essa DPF, por quê? Porque não tem a lei regulamentando o seu exercício. Então, para que eu pudesse usufruir da minha garantia constitucional de entrar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, eu precisava da norma integralizadora. Sem essa norma, eu não consigo garantir o meu direito, tá? Então, essa norma é considerada uma norma de eficácia limitada. Um outro exemplo que a OAB utilizou é justamente a falta de regulamentação da situação de trabalho de adicional noturno para servidores públicos. Então, falta a norma regulamentadora, eu não consigo exercer o meu direito, portanto, se trata de uma norma de eficácia limitada. E olha só aonde é que isso vai parar. As normas de eficácia limitada, elas são atacáveis via um remédio constitucional, que é mandado de injunção. Toda vez que uma falta de norma regulamentadora inviabilizar um exercício de um direito ou prerrogativa de liberdade, cidadania, soberania e nacionalidade, caberá mandado de injunção. Então, por fato de eu não poder estar exercendo o meu direito por uma omissão, por uma falta de regulamentação do poder público, por ser uma norma de eficácia limitada, que precisa dessa norma, eu vou poder entrar com o mandado de injunção. Então, as normas de eficácia limitada, elas podem ser atacadas,
via mandado de injunção. Justamente por quê? Porque o mandado de injunção ele surge para atacar uma omissão legislativa. Deveriam ter regulamentado e não regulamentaram. Portanto, caberia um mandado de injunção, tá? Então, só para deixar bem claro para vocês, eficácia plena produz efeitos como está na Constituição. Eficácia contida pode vir uma norma contendo os efeitos. O melhor exemplo do mundo é liberdade de profissão, que cria exigências para o exercício de algum trabalho, ofício ou profissão. E, por fim, a eficácia limitada, aquela que necessita de uma regulamentação para a gente poder exercer esse direito, ok? E aí eu vou tratar de forma bem rápida para vocês do chamado histórico das constituições brasileiras, porque já foi objeto, sim, de cobrança na OAB as constituições, tá? Claro que nós não temos como retomar toda a ideia, né? Mas nós vamos fazer um esquema, pelo menos uma linha do tempo, para vocês associarem a questão da Constituição com o que estávamos vivendo no Estado àquela época da sua criação. Então, não tem como dissociar o fenômeno da Constituição do fenômeno do Estado, porque uma Constituição ela reflete muito o momento do Estado que nós vamos estar vivendo, né? Então, vamos lá. Ó. Pegando aqui uma linha do tempo. Eu costumo brincar, lembrem de mim na prova, o seguinte... A Constituição, a nossa relação com a Constituição é como se fosse um paciente bipolar, tá? Você vai ter picos de euforia e picos de depressão. Então, uma hora está tudo lindo, maravilhoso, viva a democracia. Pum, voltamos para um período ditatorial. Ai, que maravilha, viva a democracia, vamos lá, direito fundamental. Pum, voltamos para um pico de depressão. Então, ela é numa linha que ela não é uma linha regular, tá? Nós vamos ter muitos momentos de instabilidade constitucional. Então, nós temos a Constituição inicia o nosso fenômeno constitucional em 1824. Depois, nós vamos ter um período aí da Constituição, que foi um dos mais longos, vejam, a Constituição de 1891. Depois, nós vamos para a Constituição de 1934. 1937, já tivemos uma nova Constituição. Depois, 1946... 1967 e emenda constitucional de 69, que praticamente fez uma nova Constituição, e 1988, tá? Então, olha só. 1824, uma Constituição imperial totalmente imposta, eu diria que nós estamos lá embaixo. Aí vamos tentar uma Constituição mais democrática, republicana, com separação de poderes. Vamos manter isso até 1934, muito embora aqui o Getúlio Vargas tenha tomado o poder através da força e não de direito, tá? Que foi a primeira Constituição getulista. Aí nós vamos ter uma Constituição absolutamente ditatorial, que foi a Constituição de 1934, conhecida como Constituição Polaca. Vamos voltar para a democracia em 1946, um processo de redemocratização e garantia de direito. Vamos baixar a linha para 1967, Constituição da ditadura militar, do golpe militar no Brasil. E vamos voltar para 1988, democracia, direitos fundamentais. Então, vocês vejam que são picos, né? O que vai marcar a Constituição de 1824? É a Constituição do Império, nós não temos aqui ainda uma república, tá? E é a Constituição que tem 4 poderes de Estado, que é legislativo, executivo e judiciário e poder moderador, que, na verdade, dá para resumir que é o imperador que manda em tudo, tá? O resto é besteira. Então, esse é o que mais vai marcar a nossa Constituição de 1824, é justamente que nós tínhamos 4 poderes, teoria de Benjamin Constant. Tá? 1891 vem a nossa Constituição Federalista
republicana. Sem dúvida, aqui a principal conquista é nós termos o sistema federalista e a separação de poderes. Olha só, pessoal, o nome da Constituição de 1891 era Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Não preciso perguntar quem é o país que inspirou o modelo constitucional brasileiro de 1891, né? É os Estados Unidos por conta do seu sistema federativo. Então, o Brasil passou a se organizar enquanto federação a partir de 1891 e republicana, justamente porque nós vamos partir da ideia dessa formatação da participação popular na escolha e na implementação, né, desses direitos fundamentais. E aí nós vamos ter a tripartição de poderes. Então, é desde 1891 que nós viemos com a separação de poderes entre legislativo, executivo e judiciário. Lembrando que em 1891 é que nós tivemos a criação do STF como o órgão para fazer a guarda, né? Ser o guardião da nossa Constituição, tá? Constituição de 1934 foi uma Constituição conhecida como a Constituição getulista, trouxe, na verdade, os primeiros direitos sociais, né? Que foram os direitos trabalhistas. Lembrem que foi a Constituição que a gente brinca que foi a Constituição, né? Getúlio era considerado o pai dos pobres, né? E, portanto, claro que tem toda uma contradição aí, mas aquela Constituição que foi muito inspirada, então, na Constituição de Weimar, da Alemanha, de 1919, de 1917, a Constituição mexicana, e começou a trazer direitos e garantias sociais. E aqui teve uma evolução muito grande do controle de constitucionalidade, tá? De constitucionalidade. Vários dos institutos do controle de constitucionalidade surgem daqui. E aqui também nós temos uma ampliação dos direitos e garantias individuais, né? Com habeas corpus, com mandato de segurança, né? Nós vamos ampliar um pouquinho aí das garantias individuais. A Constituição de 1937, pessoal, eu vou botar um ponto aqui na história, que ficou conhecida como Constituição Polaca, tá? E aqui nós temos a Constituição da ditadura e dos atos institucionais. Ok? Então, 1937... nós, inclusive, tivemos uma proposta de o Congresso faria, em última instância, o controle de constitucionalidade. Ou seja, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, se sujeitava a decisão do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional. Ou seja, nós retrocedemos e muito em termos de controle de constitucionalidade aqui. E lembrando que a Constituição de 1937 retirou várias garantias, inclusive mandato de segurança, tá? Então, retirou várias garantias e direitos fundamentais. Em 1946, nós tivemos vou botar aqui para cima, retomada democrática. Tá? E aí, ampliação dos direitos individuais, justamente para nos proteger do Estado, dos direitos e garantias individuais, sociais e controle de constitucionalidade. Então, foi uma Constituição muito comemorada, porque ela dá uma retomada democrática forte. Aí nós tivemos a Constituição de 1967,
que o pior dela acontece com a emenda de 69, que é com os atos institucionais. Pessoal, só para vocês terem uma noção, os atos institucionais, eles fecharam o Congresso Nacional. Eles tiraram a garantia do acesso à justiça, inclusive a apreciação de habeas corpus por membros do Poder Judiciário. Nós tivemos um retrocesso gigantesco em termos de direitos e garantias individuais na época dos atos institucionais. Então, nós tivemos praticamente uma suspensão democrática, não através da Constituição de 1967, mas através dos atos institucionais que se darão a partir da abertura do excesso do Poder Executivo com a emenda de 69. Então, muito poder ao presidente, tá? E retirada de poder dos demais poderes de Estado. Então, tudo que for relativo a período da ditadura, vocês vão lembrar da antidemocracia, ou seja, nós estamos nos afastando dessa situação democrática. E aqui, evidentemente, Constituição de 1988, Constituição conhecida como cidadã, né, marca justamente a ampliação, né, inclusive com topografia diferenciada, de direitos fundamentais sociais, tá? Então, vamos ampliar significativamente a nossa Constituição. É uma Constituição que ela foi promulgada, ou seja, teve Assembleia Constituinte, participação popular. É uma Constituição formal, porque ela tem um documento solene, né? É uma Constituição que ela é heterodoxa, ou seja, calcada em vários dogmas. A Constituição ela garante, por exemplo, a livre iniciativa do lado do valor social do trabalho, ou seja, ela comporta inúmeros valores, como a proteção da dignidade da pessoa humana. Ela é uma Constituição que ela tem uma série de garantias de diferentes formas de exercício do direito. É uma Constituição que amplia o controle e participação popular, marcada por uma série de remédios constitucionais, como eu já falei, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data. O habeas data vem com a Constituição de 1988, né? Vai aparecer a ação civil pública, que a lei é de 85, mas vai aparecer em 1988. Então, vamos lá, que surge uma nova forma de olhar o Estado e a democracia. O que eu queria lembrar para vocês? Que a nossa Constituição, então, ela é uma Constituição também que eu chamo de dirigente compromissária, porque ela é uma Constituição que nós assumimos vários compromissos com a ordem social e política. Ou seja, a Constituição ela indica uma série de atuação para o poder constituinte, para o poder infraconstitucional, ou seja, ela indica quais são as leis que devem ser feitas, ela traz um dirigismo, ela tenta determinar aquilo que deve ser concretizado, ela busca dar uma série ela tem um compromisso de concretizar esses direitos fundamentais, tá? E, evidentemente, ela é uma Constituição rígida, lembrando que rigidez constitucional significa que só se altera por meio de emenda. Por meio de emenda. Então, ela é uma Constituição rígida, tá? Só podemos alterá-la mediante emenda. O oposto disso seria a Constituição flexível, que se altera de qualquer forma, como um processo legislativo comum,
ou a semirrígida, que teria que uma parte se altera só mediante emenda e outra parte se altera mediante um processo legislativo comum. Não é nosso caso, a nossa Constituição é rígida porque só admite um processo de alteração mediante emenda constitucional, ok? E aí, pessoal, eu vou lembrar 2 pontos para vocês. Que a nossa Constituição, em termos de topografia, nós vamos ter, na verdade, a inauguração com os princípios fundamentais, que é justamente dignidade da pessoa humana, soberania, cidadania, pluralismo político, né? O Brasil admite essa ideia de pluralidade de ideias e de partidos políticos. Depois, ela vai trazer a separação de poderes, que são poderes independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. E aí ela chega nos objetivos da República Federativa do Brasil, que aí é justamente aquilo que fecha com o que vem no preâmbulo constitucional. A obtenção de uma sociedade justa, solidária, erradicação da pobreza, diminuição da desigualdade social. E aí ela chega na ordem relativa à internacional, ou seja, quais são os princípios que regem a relação internacional. E aí eu vou destacar para vocês aquilo que vocês vão ver na aula de Direito Internacional com o professor Matheus, muita atenção ao princípio da proteção, humanização dos direitos humanos, muita atenção ao princípio do asilo político, que é justamente essa ideia de que nós vamos acolher aqueles que possam estar sendo perseguidos nos seus países, né? Da cooperação internacional e do respeito da soberania. Esses são as principais diretrizes que serão estabelecidas com a Constituição de 88, tá? E, para encerrar essa parte de estruturação da Constituição, só vou chamar a atenção de vocês aqui para uma situação, tá? Olhem aqui comigo. Vocês lembram que a Constituição ela é dividida pelo preâmbulo, que é a parte inaugural. Aí nós temos o corpo constitucional, que é formado pelas regras e pelos princípios que vão aparecer nos incisos, artigos, alíneas, parágrafos. E nós vamos ter aqui o ato das disposições constitucionais transitórias. Pessoal, uma única atenção para vocês. O preâmbulo constitucional, segundo o Supremo Tribunal Federal, o STF decidiu que o preâmbulo constitucional não tem força normativa. O corpo constitucional, evidentemente, que tem, o ato das disposições constitucionais transitórias tem, mas o preâmbulo constitucional não tem. Por quê? Porque continha a palavra lá sob a proteção de Deus. E como o Brasil é um Estado laico, ou seja, Estado laico não tem uma religião oficial, né? Não seria possível admitir a força normativa do preâmbulo, segundo o Supremo Tribunal Federal. Então, eles resolveram o problema dizendo que o preâmbulo constitucional não tem força normativa. E eu lembro uma vez da questão da OAB que ela perguntou se, com base no preâmbulo constitucional, era possível declarar a inconstitucionalidade de uma lei. E a resposta é não, porque preâmbulo constitucional não tem força normativa e, portanto, não pode ser base para a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, ok? Então, está aqui nosso pequeno esqueminha de teoria do Estado. E agora, pessoal, eu vou, para a gente encerrar essa primeira parte de teoria do Estado, eu vou fazer uma breve evolução com vocês, porque a OAB costuma cobrar as chamadas dimensões de direitos fundamentais, que está muito relacionada a justamente essa evolução do Estado. Então, nós vamos falar aqui sobre a evolução das dimensões ou gerações de direitos fundamentais. Ok?
Então, de novo, nada disso está na Constituição, né? É nós que temos que saber para dar conta aí da pergunta do nosso avaliador. Então, já caíram várias questões falando das dimensões de direitos fundamentais, que é para vocês demonstrar o conhecimento que vocês têm da evolução da história do Estado e também das garantias de direitos conquistadas ao longo, né, dos direitos fundamentais e de suas garantias conquistadas ao longo da história do constitucionalismo. Então, nós vamos dividir, na verdade, em 3 dimensões, que são aquelas que estão, digamos, mais consolidadas na doutrina e reconhecidas pela prova da OAB, que é a primeira dimensão, que é conhecida como direitos civis e políticos, que é marcada justamente pelaquela ideia de ter uma titularidade individual. Nós exercemos individualmente esse direito e não em coletividade. São direitos conhecidos como direitos de cunho negativo, no sentido que eles exigiriam uma maior abstenção do Estado. Ou seja, o Estado tem que ter uma postura negativa, né? Um não fazer. O Estado deve respeitar a minha liberdade e não dizer como eu devo agir no âmbito da minha liberdade. Então, é aquela ideia que vai surgir o Estado deve ser mínimo. Tá? O Estado está ali para só assegurar o exercício dos meus direitos e garantias individuais, ele não está ali para determinar o que eu devo fazer na minha vida, e, evidentemente, ele está marcado aqui que ele surge no período pós-revoluções liberais. Então, isso aqui está muito associado à chamada do Estado liberal, a ideia do Estado liberal. Aí eu lembro vocês que aqui nós tivemos como grande marco a Revolução Americana, de 1776, e vocês todos lembram a Revolução Francesa, de 1789. Então, a Revolução Francesa, ela dizia, um Estado que não tem uma Constituição e separação de poderes, não tem um Estado que não tem direitos fundamentais e separação de poderes, não tem uma Constituição. Ou seja, é a garantia que nós temos de que o Estado não vai intervir na nossa vida e, portanto, ele requer uma postura mais negativa. Para a parte da doutrina, seriam os direitos que não gerariam custo. Na verdade, todo direito gera custo, mas esses seriam os direitos que geram menos custos. Por quê? Porque o Estado não vai fazer, ele vai respeitar, ele vai estabelecer o âmbito da garantia das tuas liberdades. Então, claro que o que marca aqui é a ideia dos direitos de liberdade e igualdade formal. Por que igualdade formal? Porque todos nós somos iguais perante a lei e ponto final. Ela não está preocupada com o fato de que realmente pessoas vivem em condições de desigualdade. Tá? Então, quando vocês lembram lá do exemplo da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, existe essa associação de que a liberdade estaria associada aos direitos fundamentais de primeira dimensão, a igualdade aos direitos fundamentais de segunda dimensão e a fraternidade aos direitos fundamentais de terceira dimensão. Então, exemplo aqui, vamos botar a vida, propriedade e liberdade. Tá? São aqueles direitos, entre aspas, né, tido pela teoria mais antiga como inerentes à pessoa, aquela ideia do contratualismo, de que nós nascemos e nós teríamos esses direitos frutos justamente daquele estado nosso de natureza e que cabe ao Estado respeitar esses direitos fundamentais.
Daí nós temos os direitos fundamentais de segunda dimensão, que são conhecidos como os direitos sociais e econômicos. Eu acho que, se vocês souberem o nome, vocês já deduzem muita coisa. Social é porque a gente exerce ele em coletividade, né? Ele é fruto da nossa vida em sociedade. E econômico é porque esses direitos eles custam muito, né? Então, nós temos que demandar um dispêndio de valor do Estado para poder concretizar esses direitos. Então, aí tem toda uma dimensão que reconhece a chamada igualdade material. Não basta dizer que todo mundo é livre. Como é que eu vou ser livre para exercer minha liberdade de expressão se eu não souber ler e escrever? Como é que eu vou ser livre para ir e vir se eu tenho uma dificuldade motor e não consigo acessar nenhum lugar porque não existe um espaço adequado para mim? Então, eu preciso realmente reconhecer as diferenças e dar tratamentos diferentes para essas situações. E aí que surge a ideia de que seria o direito da igualdade, a dimensão que busca concretizar a igualdade. Surge após os chamados estados de bem-estar social, ou seja, o welfare state. É aquela ideia de que o Estado, né, juntamente com a sociedade, deve cuidar da garantia de determinados direitos. Tá? Então, nós vamos ter as primeiras constituições que marcaram os direitos sociais, a Constituição Alemã, de 1919, a Constituição Mexicana, de 1917, que são constituições que se marcaram após a Primeira Guerra Mundial, e é um fenômeno que vai avançar e muito pós-Segunda Guerra também. Tá? Então, quais seriam os direitos sociais e econômicos, né? Então, o que marca ele, né? Claro que quem tem a titularidade ele é sempre do indivíduo, mas é a ideia de ser direitos coletivos. Por quê? Porque nós vamos exercer em coletividade, né? Ninguém vai fazer uma escola só para mim. Nós vamos fazer uma escola para que qualquer um de nós que necessite possa frequentar. Então, são direitos coletivos. Se diz que são direitos de cunho positivo, porque exigem um fazer do Estado, ou seja, uma atuação interventiva do Estado, estão associados aos chamados, diferente do primeiro, que era os estados social, o Estado liberal é os estados sociais, lembrando que não tem nada a ver com socialismo. Estado social é um Estado que prima pela concretização de direitos sociais, né? Marcado justamente pela prestação de serviços públicos. O Estado vai ser muito mais interventor, porque ele vai prestar serviços públicos e, portanto, seria aquela ideia dos direitos que gerariam mais custos ao Estado. E, por isso, aquele cuidado de que, né, nós não podemos exigir que o Estado dê tudo que nós desejamos enquanto sociedade. Aí surge o argumento da reserva do possível. Tem que ver o que o Estado tem condição de fazer dentro das suas possibilidades econômicas. Existem limites econômicos para concretizar os direitos sociais. Se nós quisermos ter plenamente o nosso direito à saúde realizado e cada um de nós tiver um tratamento de 10 milhões de dólares no exterior, nenhum de nós terá acesso a esse direito. Então, a gente precisa estabelecer quais os direitos nós vamos ter, o direito à saúde, e que tratamentos estão dentro desse direito para que o Estado possa realizá-los. Ou seja, tem que ter uma reserva do possível, porque nós temos que ver quais são os limites econômicos para a realização também desses direitos fundamentais, tá? E aí, os exemplos clássicos são aqueles que estão justamente lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal. Nós temos direito, né, do trabalhador, direito da previdência social, previdência
e seguridade. Clássico direito à educação, saúde, moradia, alimentação, proteção à maternidade. Ou seja, aqueles direitos que buscam justamente reconhecer o princípio da igualdade material. Eu vou explorar ele quando eu trouxer a questão da igualdade na Constituição, agora, tá? Por que da igualdade material? Por que eu vou dar proteção à maternidade? Porque eu reconheço que a mulher, quando sai de licença maternidade, ela tem uma probabilidade de ser demitida muito maior do que o marido quando volta, justamente porque ela vai ter que se dedicar aos cuidados do filho. E muitas vezes, quando ela precisar levar o filho no médico, ela não vai poder estar no mercado de trabalho. Então, eu reconheço que tem uma diferença entre a mulher mãe, entre a maternidade e a paternidade, e que essa mulher ela precisa de um tratamento diferenciado. Ela vai ter 4 meses de licença maternidade diferente do homem, porque ela que dará os primeiros cuidados. Então, eu reconheço a diferença e o Estado vai fazer políticas para ajudar a trazer uma melhor igualdade, uma melhor equidade, tá? E aí que surge a ideia que o Estado vai fazer políticas públicas para justamente fazer equilíbrios entre essas diferenças e as chamadas ações afirmativas. O Estado reconhece que quem se forma numa escola pública tem menos chance no vestibular do que quem se forma numa escola privada. E, portanto, ele vai dar uma cota decorrente para alunos que venham das escolas públicas, porque ele reconhece que o ensino público, infelizmente, não tem a mesma qualidade que o ensino privado, no âmbito da formação básica e fundamental. Então, o que ele vai fazer? Nós vamos reservar uma cota para alunos que tenham sejam originários de escolas públicas, porque eu reconheço que haja uma diferença e, portanto, o Estado vai fazer políticas públicas e ações afirmativas para gerar uma maior equidade, tá? E, evidentemente, as gerações estão imbricadas, elas estão atreladas, cada vez mais uma geração está próxima da outra, não tem como realizar o direito fundamental de primeira geração sem realizar o direito fundamental de segunda, não tem como eu proteger a tua propriedade privada se eu não te der segurança pública, não tem como eu garantir a tua vida se eu não der direito à saúde, não tem como eu garantir a tua liberdade se eu não te der direito à educação. Por isso, cada vez mais estão próximas as dimensões e direitos fundamentais. E, por fim, a terceira dimensão seria aquela dimensão associada à ideia de solidariedade, cuja titularidade não seria nem individual nem coletiva, mas seria transindividual, tá? Que é aquela ideia, né, de associarmos, que é a ideia do direito de humanidade, da humanidade. Não se trata só de proteger o indivíduo ou uma coletividade, se trata, inclusive, de futuras gerações. Então, vejam, quando nós temos um dano ao meio ambiente, eu não estou prejudicando só quem está naquele local ou aquela coletividade que vive próxima. Eu posso estar prejudicando o mundo inteiro e ainda gerações que estão por vir. Então, eu não consigo olhar apenas de forma imediata na proteção desses direitos, tá? Então, eles são conhecidos como os direitos transindividuais, né, que têm esse caráter de proteção de direitos de humanidade. Na nossa Constituição, basicamente, aparece lá no artigo 225, né, da Constituição Federal, e o melhor exemplo, claro, que é a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Alguns diriam que o direito à paz estaria aqui, a autodeterminação dos povos.
ou seja, aquela ideia de dimensão de solidariedade, que não se trata de um problema apenas de um indivíduo ou de um Estado, mas sim da nossa condição enquanto humanidade, tá? Todos os direitos, então, eles se somam porque eles estão atrelados a uma evolução do Estado. Na medida que o nosso Estado evolui, ele vai agregando as dimensões de direitos fundamentais e se comprometendo com a sua concretização, ok? Então, galera, essa foi a nossa aula de teoria do Estado da Constituição. Evidentemente que nas demais conteúdos do direito constitucional que a gente vai falando, eu vou retomando uma série de debates que a gente estabeleceu como o fundamento, né, para tudo aquilo que a gente vai construir do direito constitucional e que a OAB possa cobrar na prova de vocês. Ficamos por aqui, agradeço a paciência e a audiência de todos e até a próxima. Grande beijo.